continuando a temporada 2024 do Temperos de Cinema. E hoje a gente está gravando aqui novamente nesse espaço tão bonito que é o Espaço Mondo da construtora Tebas. Lembrando que nessa temporada a gente está comentando filmes que estão nos streams. Assim fica mais fácil para quem quiser assistir, ou no caso desse filme é reassistir, porque eu acho que muita gente já assistiu. Esse filme que a gente vai comentar hoje, ele está no Telecine e na Netflix. Hoje nós vamos comentar o filme Orgulho e Preconceito. E no Temperos, a cozinha da Ayla já escolheu uma receita lá inspirada nesse filme para gente. E para comentar esse filme comigo, eu estou recebendo aqui uma grande amiga, a Fátima Bianchini. A Fátima faz parte da Confraria do Temperos de Cinema. O que é essa confraria? É um grupo de amigos que a gente tem, de pessoas que gostam muito de cinema e de gastronomia. Então, eventualmente, a gente realiza jantares, eventos com temas de filme, que a gente vai mostrar depois, futuramente, alguma coisa aqui. E é claro que a Fátima, como todo mundo que vem aqui, é apaixonada por cinema. Fátima, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. Muito obrigada, é uma honra. Bom, como eu disse, hoje a gente vai comentar o filme Orgulho e Preconceito. Esse filme, ele é de 2006, ele tem a direção de Joe Wright e o roteiro é da atriz Emma Thompson. Esse filme é baseado no livro do mesmo nome da Jane Austen, né, que é uma autora inglesa que escreve muito sobre o amor e ela escreve de uma forma muito feminina, com uma visão muito feminina, pelo menos eu acho, né? Essa história se passa na Inglaterra em 1797 e é uma família de 5 irmãs, que é a Elizabeth, a Jane, a Lídia, a Mary e a Kitty. Elas foram criadas por uma mãe que tinha fixação em lhes encontrar maridos que garantissem o seu futuro, que naquela época era meio que a única opção que a mulher tinha, né? Era casar. Porém, a Elizabeth, ela deseja ter uma vida mais ampla do que apenas se dedicar ao marido. Ela é apoiada pelo pai nesse pensamento dela, né? E aí, quando um solteiro rico passa a morar em uma mansão vizinha, elas ficam todas agitadas, e a mãe, principalmente, porque querem que uma das filhas case com esse solteiro. E a Jane logo parece que vai conquistar o coração dele. E a Elizabeth conhece um primo dele, né, que é o Sr. Darcy, mas a princípio, ele é super arrogante, até indelicado, e ela e ele passam a brigar, ter uma coisa entre eles, assim, que depois, com o desenrolar do filme, vai mudar isso daí, né? Fátima, eu sei que você é uma leitora voraz, assídua, que nem eu, né? E como você vê os filmes como esse, que são baseados em livros, né? Como é que você vê isso, os filmes baseados em livros? Você é daquelas que acha que o livro é sempre melhor do que o filme? Depende. Por exemplo, esse filme eu acho lindo. Eu acho que foi muito bem feito. Eu li o livro, né? E eu acho que ele, assim, como ele também usa o mesmo nome, né? Eu acho que ele foi assim bem assim, fiel ao livro. E os lugares, né, da Inglaterra, porque aparece, foi gravado em Netherfield, que é uma cidade a leste, né, que fica no leste da Inglaterra. A Fátima conhece bem a Inglaterra, né? E tem, assim, muitos campos, né? Tem essas mansões. Então, é muito lindo. Então, o filme... E no livro, você, assim... você imagina, né? Algumas coisas. Mas ali você vê, né? Você vê né, os campos, as mansões que aparecem, né? Também você vê muito tempo, né? Faz sol, depois faz aquela neblina, chove. Eu achei assim que foi bem fiel. Eu gostei muito. Não são todos, né? Não. Porque tem livros
tem filmes que deixam muito a desejar o livro, mas esse eu achei muito lindo. Eu acho que você pegou um ponto muito interessante, porque como ele é uma história de época, e então essa parte visual nesse filme, ela é muito importante, Ela é. né? E mesmo as roupas, Mostra né? os bailes, os bailes, as mansões que eles moravam, que existem, né? Isso foi gravado em lugares mesmo que existem na Inglaterra. Porque na Inglaterra tem muito castelo, muita mansão, né? Então, é assim, é muito lindo. Eu gostei muito desse filme, tanto que eu já assisti umas 3, 4 vezes. Eu também já reassisti várias vezes esse filme, né? Ele é um filme a história se passa em 1797. Ele trata de um tema que às vezes eu penso que pode ser considerado atual. Não acho que seja comum hoje, como era naquela época, mas ainda, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que ainda a gente percebe famílias que preparam suas filhas especificamente para casar. Eu acho que é porque ele mostra, assim, ele mostra as diferenças sociais, né? Sim. Ele mostra os preconceitos. Eu acho que hoje, eu não sei, né? Porque hoje a gente está num mundo tão assim, né? Não sei se é evoluído, né? Mas tão digital, né? Eu não sei, mas eu acho que ainda deve existir famílias, né? Que tem isso, que tem esse preconceito sobre o social, né? Que aí mostra muito, né? Porque eu acho assim, mesmo quando às vezes as filhas estudam, fazem faculdade, mas a gente já viu o próprio caso da Kate Miller. Ela foi para uma escola que ela sabia que ela tinha chance de conhecer o príncipe. Isso mesmo, né? Isso. E ela foi preparada mesmo para isso, pelo menos no filme. Na série, Na né? série mostra isso. Então, acho que ainda que existem, sim. Existem preconceitos muito sociais, né? Que as famílias querem que filhas casem com gente abonada, ou mesmo as famílias ricas querem que, né, que mantenha, né, a classe econômica, né? Sim, existe ali mostra bem isso, né? Porque eu acho assim que se você não tivesse, por exemplo, aquele cenário, aquelas roupas, se você transportar isso para um cenário, uma casa, uma roupa de hoje, você pode fazer uma história parecida com aquela. Você pode. Né? Então, isso é. Porque é uma história, né? É um romance, né? Ele acaba se tornando depois um romance bem. E uma coisa que eu achei bem interessante, porque a Jane e a Elizabeth, elas têm personalidades opostas, né? A Jane realmente, no filme, ela quer casar e a outra não é que ela não quer casar, mas ela não quer só isso como objetivo de vida. Mas elas convivem muito bem, se respeitam, são muito amigas, né? E a Jane também, embora a mãe dela queira que ela case porque ele é rico, tudo, mas a Jane realmente ela se apaixona por ele. Então ela quer casar com ele, mas é por amor, não é porque ele é rico, tudo, né? Como propósito de vida. E a Elizabeth, embora seja muito diferente, mas ela ajuda a irmã. Nossa, né? Então, como que você muito. vê isso, essa relação das duas? Eu acho que assim, naquele tempo, as mulheres eram preparadas para isso, né? A Elizabeth, ela era fora do contexto, né? Sim. Então, às vezes, por isso que eu acho que também ela ajuda muito a Jane, porque ela no fundo, ela concordava e não concordava. Ela queria isso talvez para as irmãs, mas não para ela. Então, por isso assim, ela e também tinha a mãe, né? Que a mãe queria muito isso, né? Sim, a mãe, o objetivo da mãe, era esse, casar as filhas para elas terem e com pessoas, né, de outra classe, né? De uma classe mais abastarda, vamos dizer, para ter. E quando ela percebe que aparece esse vizinho, esse rico, né? esse solteiro, rico,
Então, ela faz tudo para que haja esse encontro. E como a Jane era a filha mais velha, naquela época parece que tinha isso, né? A filha mais velha tinha que casar primeiro, para depois as outras. É tanto que tem uma parte do filme que tem aquela senhora Charlotte lá, que ela fala isso das filhas. Como a sua irmã casou, que aquela outra filha dela foge, casa, e vocês ainda não, né? Ela fala alguma coisa assim. Então, e aí a Elizabeth, eu acho que elas conviviam bem, eu acho que pode mesmo, porque as pessoas têm objetivos e visão de vidas diferentes. Você tem que respeitar, né? Que de repente para mim não é bom, mas para você é, então, e não é nada errado, né? Não era nada errado na época. Como eu falei, ela era fora do contexto. Né? Ela que fugia ela estava à frente do tempo, isso. Né, dela. Né? Porque ela gostava muito de ler, né? E ela era perceptiva com as coisas, né? Exatamente. E uma coisa também que eu achei interessante, que a gente percebe nesse filme, o Sr. Darcy, no começo, ele parece extremamente arrogante, assim, preconceituoso, né? E depois ele vai se transformando com o desenrolar da história e a gente descobre até que ele que ajudou a encontrar, né, a família. Então, era meio que uma defesa que eu achava que ele usava, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco do personagem dele. Então, no começo, ele assim, não queria se envolver, pelo que eu entendi, né? Naquele baile, ele não queria se envolver. Mas eu acho assim que quando ele viu a Elizabeth, eu acho que ele já ficou assim meio com uma atração por ela, e ela também, né? E aí ele queria lutar, eu acho, contra isso. Porque ela não era o perfil da classe dele, né? E ele era muito rico, ele morava numa mansão, né? Depois ela até conhece a mansão, que tinha até artes, tinha obras de arte, né? Até tem uma lá que é famosa, né? Que é aquela de a veste de velada, né? Que aparece bem. Então, eu acho que mas ele, assim, o sentimento foi maior, né? E tanto que ele se declara para ela, né? E antes que ela, né, falasse nada, ele acho que ele tinha percebido alguma coisa nela, mas ele não tinha certeza. E aí ele vai e se declara, tanto que ele não se aguenta, né? Assim, e se declara para ela, né? E ela fica na retaguarda porque ela escutou coisas que ela não gostou sobre ele, né? E depois acabou que não era nada daquilo e ele acabou, né, se apaixonando e ela também provando para ela que não era nada daquilo. Depois ela descobre que ele ajudou a encontrar a irmã, que ele acabou pagando dote, né, para ela poder casar. E é uma história de amor. Eu achei muito legal, porque ficava aquela sedução, né? Tem um pouco de sedução, né, dele, né? E você ficava assim, quando assisti a primeira vez, nossa, eu fiquei assim, nossa, o que será que vai acontecer, né? O que será que vai acontecer? Tanto que depois eu li o livro, falei, não, eu vou ler o livro porque eu quero ver essa sedução. E tem mesmo, mas no filme é mais tocante isso, né? Eu, às vezes, faço isso também. Eu gosto de ler o livro depois que eu assisti o filme. Alguns casos, porque às vezes você lê um livro e nem demora ainda para ter o filme. Mas quando eu vejo um filme que tem um livro que eu não li, eu também gosto de ver depois. Porque, às vezes, porque você acaba tendo mais informação no livro. E mais imaginação também, né? Mas aí, quando você já assistiu, a tua mente está ligada naquele cenário. Naqueles personagens, né? Eu gosto muito da Jane Austen. Você já leu outros livros dela? Eu li Razão e Sensibility. É lindo também. E o filme também é muito bonito. Né? E o Persuasão também. Esse eu não vi o filme, eu só li o livro. E tem o filme? Tem o filme também, mas eu não vi ainda, né? Mas é um filme assim, ele não é
tão famoso como Orgulho e Preconceito, como Razão e Sensibilidade, né? Que é com a Emma Thompson, Razão e Sensibilidade. Ela deve gostar muito dessa autora. Exatamente. Dessa escritora, né? Porque ela é escritora. Bom, Fátima, para finalizar o nosso papo aqui, que parece que passa tão rápido, né? Que temperos você descobriu nesse filme? Pode ser um tempero subjetivo, não precisa ser um tempero de comida. Olha, da comida que tinha aqueles banquetes, né? Nossa, aquele café da manhã, né? Aquele que eles faziam, sempre era um motivo para tomar um chá, né? E assim, eu descobri, que eu achei também assim, que o amor vence, né? Que ele tinha todo aquele preconceito, todo aquele medo, né? E aí o amor venceu. Então eu acho que isso é muito bom, né, na nossa vida, né? A gente sempre também pensar que as coisas boas, né, sempre vão superar as coisas ruins através disso, não só, né, porque o amor tem várias maneiras, né? E quando você tem isso em você e você faz isso, eu acho que vem. Então, eu acho que isso foi o tempero principal, a força do amor. A força do amor. Bem bonito, bem gostoso, né? E vamos ver, então, o que a Ayla preparou lá, que receita que ela vai passar para a gente aqui, inspirada nesse filme. Lembrando que toda semana a gente tem um convidado novo comentando sobre um novo filme. Então siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe quem está ouvindo no rádio ou no Spotify, acompanhe a gente no YouTube para ver esse cenário bonito que a gente está aqui, né? E no próximo episódio a gente vai ter um novo filme com um novo comentário e uma nova receita. Então toda quinta-feira um episódio novo. Fátima, muito obrigada. Foi muito gostoso o nosso papo. Eu que agradeço. Espero que você volte outras vezes. Foi muito lindo. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para falar para vocês hoje da receita do filme Orgulho e Preconceito. No começo do filme, eles estão num jantarzão, assim, e eu acho que uma cena que se destaca, que foca bem, assim, é uma batata que aparece. Para fazer essa batata é muito simples. No filme eles usam a batata de tamanho normal, mas eu vou sugerir com aquela batata pirulito, a menorzinha, que eu acho que vai ficar mais legal. Mas pode ser com a outra também. Então você vai descascar as batatas, cozinhar até que elas fiquem macias. Aí você vai, numa frigideira, fogo bem baixinho, colocar umas 2 colheres de sopa de manteiga. E aí você vai colocar essas batatas, vai deixar elas ali, mas num fogo baixo. Eu não quero que fique dourada, eu quero só que ela fique bem amanteigada. Coloca sal, pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, desliga o fogo e você vai colocar 2 colheres de sopa de salsinha. É isso então, os ingredientes estão aqui na descrição desse vídeo. Obrigada!